Você já ouviu falar sobre o lenço dobrado? Ainda não? Então vamos juntos aprender mais a palavra de Deus. Em João capítulo 20, Maria e Maria Madalena, elas foram até o sepulcro onde Jesus havia sido colocado depois que morreu. Era costume da época, sempre que algum ente querido morria, alguém conhecido, eles iam perfumar o corpo que estava morto. Só que quando Maria e Maria Madalena, elas se deparam com o local onde Jesus havia sido colocado, e elas olham aquele local, elas não encontram mais o corpo de Jesus lá, estava completamente vazio aquele local. Então elas saem correndo, eu imagino, completamente assustadas, e elas foram até Pedro e João e disseram: olha, nós não sabemos onde está o corpo de Jesus, nós não temos o paradeiro do corpo de Jesus. Então João e Pedro, eles começam a correr para ver o que havia acontecido. João chega mais rápido que Pedro e ele chega primeiro naquele local onde haviam colocado Jesus. Quando João entra dentro do local, ele se depara, ele começa a observar e ele viu no chão lençóis, os lençóis que haviam sido usados para cobrir o corpo de Jesus. Só que ele não entrou lá dentro. Só que aí Pedro, quando ele chega, ele entra dentro do local onde Jesus havia sido colocado depois que morreu. Quando Pedro entra lá, ele olha no chão e ele vê o lenço que era usado para cobrir a cabeça de Jesus. Eram dois tipos de lenço, o para cobrir o corpo e tinha o lenço da cabeça. E aquele lenço estava dobrado. Talvez isso não faça nenhum sentido para você, mas se nós analisarmos a cultura judaica, era comum, toda vez que alguém ia na casa de alguém se alimentar, toda vez que alguém era convidado para um jantar, a pessoa se assentava na mesa e era deixado um lenço para que a pessoa pudesse limpar ali, a boca, para limpar o seu rosto se caso sujasse. E depois, após a refeição, se o convidado se agradou do que foi servido ali na mesa, se o convidado gostou do que foi servido na mesa, ele então deveria dobrar o lenço. E quando ele dobra o lenço, ele estaria querendo dizer o seguinte: eu gostei desse local e eu vou voltar. Eu tenho certeza que você já pegou. Quando eles entram dentro daquele túmulo e eles veem o lenço que cobriram Jesus dobrado, era o nosso mestre trazendo uma única mensagem para nós: eu irei voltar. Para muitos, Jesus ainda está morto, mas para nós que acreditamos no nome dele, nós sabemos que ele ressuscitou, ele venceu a morte e o inferno. E ele diz para nós que somos a igreja dele: eu irei voltar. Jesus vai voltar para buscar uma igreja lavada e remida. Será que você faz parte dela? Deus abençoe.